Bendito seja o Senhor nosso Deus, pelas suas ricas e preciosas misericórdias, irmãos, que são constantes em nossas vidas. Amém? Nós temos estudado alguns princípios para edificação espiritual e algumas orientações, alguns cuidados para a nossa vida espiritual esses dias, enquanto nós tiramos um tempo de intervalo da sequência de estudos sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o plano de redenção, e começamos a estudar um pouco sobre alguns pontos importantes da nossa edificação, da edificação da nossa fé, os cuidados espirituais. E os irmãos continuem firmes, estudando as lições que nós temos estudado. Lembra que eu tenho dito aos irmãos que essa série de sermões a gente tem cobrado aos irmãos para que estudem, aprendam, memorizem e saibam, sequência por sequência, de tudo que nós temos estudado. Tá? Na primeira sequência de estudos, nós falamos sobre o que é necessário para herdar a vida eterna, e na segunda sequência de estudos, nós estamos estudando sobre a história da redenção. Tá bom? Então, é importante que os irmãos saibam ter dois comportamentos em relação a esses estudos. O primeiro deles é memorizar toda a sequência. E o segundo é saber abrir essa sequência de estudo nas Escrituras, apontando nas Escrituras, abrindo as Escrituras e mostrando aquilo que você aprendeu. Tá? Então, e sabendo expor, explicar aquilo que aprendeu. Então, é onde nós queremos chegar com toda a igreja, com toda a congregação, em relação aos ensinos. Tá bom? Então, é importante estarmos meditando sobre isso. Muito bem, irmãos. Na quarta-feira, nós falamos sobre cuidados com a nossa vida espiritual. E uma delas, nós falamos sobre o cuidado que devemos ter com o orgulho. E estudamos e meditamos sobre esse ponto na quarta-feira. Então, a Bíblia diz que nós devemos nos revestir de humildade. É isso que a palavra de Deus nos orienta, nos revestir de humildade. Muito bem, irmãos. Voltemos lá para Tiago, e hoje vamos continuar essa pausa para falar sobre cuidados espirituais. E vamos voltar para Tiago, tá? No capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Então, vamos falar sobre mais um cuidado espiritual que devemos ter, que é descrito em Tiago, capítulo 4, verso 7. Amém? Tiago, capítulo 4, o verso 7. Tá bom? Tiago 4, o verso 7. Diz assim o texto: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muito bem. Um dos cuidados espirituais que nós devemos ter lembrando-nos, é importante lembrar aos irmãos, é justamente o cuidado com a nossa batalha espiritual, contra as ciladas do diabo. Um dos cuidados espirituais que o cristão deve ter é não subestimar as ações ardilosas do maligno. Nós acabamos de observar, irmãos, e eu quero mostrar aos irmãos mais dois textos que estão ligados a esse também. O primeiro deles está descrito em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Então, devemos tomar cuidado com
o inimigo de nossas almas. Devemos tomar cuidado com a batalha espiritual. Devemos ser cuidadosos, cautelosos, porque o inimigo anda em derredor. Então, um dos cuidados espirituais que devemos ter é justamente o cuidado com a batalha espiritual, de nos tornarmos sempre, estarmos cautelosos na batalha espiritual, atentos, sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5, verso 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. No versículo 9 ele diz: resisti-lhe firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então, mais uma vez, as Escrituras dizem para nós termos cuidado, um cuidado espiritual, tomar grande cuidado com o nosso adversário, entender que nós temos uma batalha espiritual e que essa batalha espiritual ela acontece o tempo todo. O que o texto diz? Que o diabo anda em derredor, procurando alguém para devorar, para destruir a fé. Efésios também nos alerta quanto a esse perigo espiritual. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versos 26 e 27 diz assim, Efésios capítulo 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Amém. As Escrituras nos orientam. Então, nós vemos a palavra de Deus deixando bem claro sobre um perigo espiritual. Qual é? É do crente em Jesus, do cristão, não ter cautela, mas subestimar as ações ardilosas, malignas do diabo. Esquecer, por algum momento, que existe uma batalha espiritual constante. Por isso você tem aqui 3 textos nas Escrituras bem explícitos, bem claros, dizendo, o primeiro dizendo, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos outro dizendo que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em derredor, como adversário, buscando a quem possa tragar. E nós temos Efésios capítulo 4, dizendo que, além de não dar lugar contínuo à ira, que a ira não deve continuar dentro de nós, nem nos induzir, ela não pode ser um instrumento para nos induzir a pecar. Além disso, ela diz, a palavra de Deus diz, nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Então, as Escrituras nos alertam quanto a isso. Por quê, irmãos? Se você observar em Efésios no capítulo 2, Colossenses também no capítulo 1, Atos no capítulo 26, esses textos têm algo em comum. Quais são os textos que têm ali coisas comuns em relação à vida espiritual, ao mundo espiritual? Em Efésios 2, em Colossenses capítulo 1 e em Atos capítulo 26, eles tratam sobre a escravidão do homem ao pecado, das trevas espirituais, e tratam da escravidão do homem ao domínio de Satanás, quando ele não está debaixo do domínio da autoridade de Cristo, de Jesus Cristo. Aqui em Efésios capítulo 2, ele fala que antes da gente conhecer Cristo, antes da pessoa conhecer Jesus e ela receber Jesus, o estado da vida espiritual do homem sem Cristo, no seu coração,
A Bíblia fala que o homem anda segundo o curso do mundo, Efésios 2:2, que ele anda segundo o príncipe da potestade do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E ele ainda fala assim, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, quando você vai para Colossenses, capítulo 1, lá também faz a citação falando do estado do homem também, anterior à redenção e após a redenção. Anterior à redenção, ele diz no versículo 13, ele nos libertou do império das trevas, mostrando que o homem sem Cristo, ele é cativo do império das trevas. Ele é um escravo do império de Satanás, do mundo, do príncipe desse mundo. E também Atos, capítulo 26, quando o apóstolo Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para o ministério da palavra, da evangelização, ministério apostólico. Lá o texto deixa bem claro que Jesus disse que a missão dos mensageiros de Cristo, no caso dos apóstolos, especificamente nesse contexto, no caso aqui o apóstolo Paulo, quando ele recebeu sua missão, ele disse que Jesus estava designando ele, enviando ele para quê? Para abrir os olhos, no versículo 18 de Atos 26, para abrir os olhos e converter os homens das trevas para a luz e do governo. Potestade quer dizer governo, autoridade, ou seja, da autoridade, do governo de Satanás para Deus. Então, libertá-los de Satanás para eles servirem a Deus, estarem debaixo do governo de Deus. Então, esses textos têm essas coisas em comum. Eles estão mostrando claramente que a vida do homem anterior a Cristo é uma vida de escravidão a Satanás. Logo, o que nós devemos entender é que a nossa vida, ela é liberta quando nós recebemos Jesus, nos tornamos servos de Cristo. Jesus se torna Senhor sobre as nossas vidas. Mas, no entanto, Satanás, ele ainda vai tentar oprimir os cristãos. Ele vai tentar tornar alguns pensamentos cativos. Ele não pode mais tornar a pessoa cativa, mas ele pode tentar torná-la por um tempo, por um momento, pensamento, alguns sentimentos. Ele pode tentar tornar a pessoa cativa por um momento. Aí você tem exemplos diversos na Bíblia de momentos em que pessoas tementes a Deus passaram por momentos assim, de opressão. Então, por mais que as Escrituras dizem, por exemplo, em 1 João, no capítulo 5, ela diz que todo aquele que é nascido de Deus o guarda. No versículo 18 e o 19, ele fala também sobre essa batalha espiritual, sobre o mundo espiritual. Em 1 João capítulo 5, verso 18 e 19, irmãos, ele fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, 1 João 5, 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O significado dessa ideia de não lhe tocar é no sentido de tomar para si, como propriedade, como manter domínio, entende? Novamente governar aquela pessoa de forma completa. Ele diz que isso não é mais possível quando alguém nasce do Espírito. Tá? Então, ele pode, por momentos, o diabo pode tentar oprimir, ou tentar derrubar ele em uma prática, ou em cair em um erro, desviar um pensamento para algo mal. Então, o inimigo pode tentar. Ele não pode ler os pensamentos, mas pode tentar inserir vão os pensamentos maus, pensamentos errados, e inclinar o homem, tentar empurrá-lo, incliná-lo, tentá-lo para o mal. Ele é o tentador, as Escrituras falam no livro de Apocalipse. Então, no versículo 19, no entanto, ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz aqui
é a expressão que, traduzida do grego, no qual foi escrito o Novo Testamento. Significa manter o controle, manter domínio. Então ele está dizendo, olha, somos de Deus, somos governados por Deus. Quem é nascido do Espírito de Deus, quando ele fala todo aquele que é nascido de Deus, quer dizer que é nascido do Espírito, que se tornou uma nova criatura, que foi gerado como Jesus, gerado pelo Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, descrito no Evangelho de João capítulo 3, Tiago 1 e etc. Então, quando alguém é regenerado, é nascido do Espírito, então Satanás não pode de forma nenhuma habitar naquela pessoa. O espírito de demônio não pode habitar naquela pessoa de forma alguma, como habita no pagão. E nem pode, de maneira nenhuma, manter ela sobre o domínio, sobre o governo, controlando ela sempre, constantemente. Isso não pode mais acontecer. No entanto, a pessoa pode ceder a tentações do diabo, ela pode cair em ciladas do diabo, ela pode ter sua mente por um momento cativo, obscurecida por um momento, mas não num estado permanente. Isso não é mais possível. Mas, por isso que as Escrituras falam, olha o que por isso que a palavra de Deus diz esses 3 textos que nós lemos no início, que ele anda em derredor, procurando em quem possa tragar, oprimindo pessoas, por exemplo, que são imaturas na fé, que ainda não têm a fé consumada, estabelecida, que estão iniciando a caminhada, então ele vai lá, arranca a palavra do coração, para que ela não entenda na mente, para que ela não se firme no Evangelho, não seja nascida do Espírito. Então, ele é o tentador, que também pode induzir pessoas a pensar em coisas que induzem a pecar, a seduzir o sentimento das pessoas a pecar. Então, por isso que as Escrituras falam, e nem deis lugar ao diabo, porque a pessoa, se ela sair da sobriedade espiritual, se ela sair de uma mente que raciocina, que pensa biblicamente, que pensa de acordo com a palavra de Deus constantemente, o tempo todo, que guarda constantemente a palavra no coração, ela pode acabar caindo, cedendo às tentações do maligno, do diabo. Por isso que ele diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É claro, quando ele diz fugir de vós, não significa que ele vai sair, fugir para sempre, não é nesse sentido. É no mesmo sentido da tentação de Jesus. Como a Bíblia fala que ele o deixou por um momento, por um tempo. Ou seja, durante toda a vida de Cristo na terra, o diabo esteve ali, de alguma forma, tentando ele. Você vai ver que mesmo depois da tentação no deserto, o inimigo oprimiu a mente de Pedro e Pedro disse, Senhor, não farás isso contigo, tentando tirar Jesus de efetuar o sacrifício vicário na cruz. Entende? Então, houve momentos constantes, sim, que o diabo ele continuou tentando em Cristo. No entanto, ele não iria jamais, não caiu, nunca pecou e nem iria cair, porque ele era perfeitamente santo. Então, no entanto, nós que ainda estamos no mundo e somos pecadores ainda, as Escrituras dizem que nós não podemos dar lugar ao diabo. Então, isso se diz, não deis lugar ao diabo, é porque pode haver momento que mesmo cristãos podem acabar cedendo a uma obra, a uma tentação do diabo. Por isso ele diz, não deis lugar ao diabo. Por isso também que as Escrituras dizem, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, se oponham a ele. Então, a Bíblia deixa claro que são cuidados espirituais que um cristão tem que ter. É ele não desconsiderar em momento algum a batalha espiritual. Então, ele deve cuidar em se precaver, em manter-se a sobriedade e não dar lugar ao diabo, para que não ceda às tentações e à vontade da carne, dos pensamentos e à vontade do diabo, como faz o pagão, o ímpio, que não conhece a palavra, não conhece a vontade de Deus. Então, meus irmãos, o maligno, ele, assim como ele mantinha o domínio sobre a vida de uma pessoa, quando ela estava sem Cristo, vocês acham que ele vai desistir porque alguém se converteu? De tentar continuar mantendo o seu domínio sobre a vida de uma pessoa que se converteu a Cristo? Ele vai continuar tentando manter seu domínio, tentando fragilizar a fé da pessoa, ele vai continuar tentando desviá-la, ou mantê-la, ou levá-la a pecar, ou se opor a Deus, ele vai continuar fazendo essa obra.
Por isso que a Escritura diz, submetam a Deus e resistam ao diabo. Por isso que as Escrituras também, em Efésios capítulo 6, ela vai nos orientar, nos revertir da armadura de Deus, da verdade, da justiça, da certeza, da salvação, da preparação do Evangelho da paz, do escudo da fé, da espada do Espírito. A palavra de Deus é muito clara que nós temos uma luta espiritual constante contra os principados e as potestades que atuam nesse mundo tenebroso, como descrito em Efésios capítulo 6. Então, deixa orientar os irmãos quanto aos cuidados com a sua vida espiritual, para que você mantenha-se atento à batalha espiritual, que é no dia a dia, é continuamente. E para que você discirna a batalha espiritual e esteja atento às ciladas do diabo, para que você não dê lugar ao diabo e continue andando pela vontade de Deus, você deve ter consciência de como o diabo ele trabalha. Segundo as Escrituras, você vai ver uma descrição em Efésios de como a pessoa, quando ela estava sem Cristo, como ela vivia, que é o viver ímpio, né? O viver ímpio. Então, como vivia a pessoa antes dela conhecer a Cristo? Como é que era a vida de alguém antes dela conhecer a Cristo? Primeiro, em Efésios 2, ele fala que eles andavam segundo o curso do mundo. Segundo, nesse curso do mundo, significa que eles andam segundo as inclinações da carne, está lá em Efésios 2, do 1 ao 3, e que também fazem a vontade da carne e dos pensamentos. Segundo, a característica do viver ímpio é que os homens são obscurecidos de entendimento, eles não compreendem as coisas de Deus, são ignorantes, desprezam o conhecimento de Deus, não compreendem as coisas de Deus. Tá? Então, por exemplo, o ímpio, ele não compreende o sofrimento à luz do entendimento da vontade de Deus, mas ele pode se revoltar contra Deus em meio ao sofrimento. O diabo, por exemplo, ele usa para a vida de muitas pessoas o sofrimento como estratégia e meio para afastar pessoas da fé. Então, o viver ímpio, eles são alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem. Ou seja, vivem separados de glorificar a Deus, estão mortos espiritualmente em seus pecados, ou seja, afastados de um relacionamento com Deus, escravos da impiedade, não buscam verdadeiramente a Deus, pois seu espírito pode ser apenas religioso, mas não realmente voltado para Deus, porque estão em trevas. São estranhos, inimigos de Deus pelo entendimento errado. As obras serão malignas, fazendo a vontade do diabo, e estão em inimizade contra Deus. E o máximo que fazem é que se refugiam alguns em falsa religião e enganam-se a si mesmos. São religiosos, mas não são verdadeiramente piedosos. Então, essas são as características do viver ímpio. Mesmo quando eles vivem religião, eles não vivem a piedade verdadeira. Então, isso só é a vida de escravidão do homem sem Deus, vivendo debaixo do domínio de Satanás. Então, as mesmas obras ele vai tentar fazer na vida das pessoas que se convertem a Cristo. Ele vai tentar ainda manter as pessoas, ou buscar mantê-las de alguma forma embaixo do seu cativeiro. Então, se nós observarmos, a nossa vida, ela consiste em alguns princípios. E é justamente nesses princípios que a vida consiste, é que o diabo ele vai tentar atuar para nos oprimir, para nos desviar da palavra, para nos afastar dos propósitos e da vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos que olhar a vida como um todo e começar a partir de nós mesmos. Por exemplo, o ser humano, nós seres humanos, segundo as Escrituras, nós temos mente. Nós temos pensamentos, e nós temos coração repleto de vontade, desejos. Então, logo nós entendemos que por aí Satanás ele tenta trabalhar as nossas vidas, tentando manter pensamentos cativos a ele e desejos também cativos a Satanás. Então, logo,
Por isso o cristão, ele deve estar atento àquilo que ele pensa. Ele deve viver constantemente com sua mente consagrada a Deus. É por isso que você tem nas Escrituras alguns textos orientando aos cuidados com a nossa mente. E vamos olhar esses textos. O primeiro deles é descrito em Romanos, capítulo 12. Então, a vida, ela consiste também naquilo que nós pensamos. Aquilo que nós pensamos vai refletir, aquilo que está dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, vai refletir no nosso comportamento. E é por isso que Satanás, ele viverá constantemente atacando a mente humana, os pensamentos humanos. A nossa batalha espiritual, a grande parte dela acontece na nossa mente. Então, imagine só, a mentalidade que você tem determina como você vai se comportar. Se a sua mentalidade é espiritual, é santificada pelo Espírito Santo, logo as suas ações vão testificar disso. Suas decisões, suas palavras, suas escolhas, suas atitudes serão, então, de um comportamento santo, espiritual e agradável em conformidade com a vontade de Deus. Se os seus pensamentos forem malignos, logo o seu comportamento será maligno, as suas ideologias serão malignas, a sua mentalidade será mundana, será pagã. Por isso que as Escrituras dizem em Romanos, no capítulo 12, que você tem que cuidar dos seus pensamentos. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, e segundo as Escrituras, o Deus deste século é Satanás. Ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está mostrando aqui é que esse mundo que nós vivemos tem uma mente espiritual que está operando nesse mundo. E segundo as Escrituras, essa mente é a mente do diabo. Por isso que, se você prestar atenção, tudo nesse mundo tem uma tendência a se corromper para o mal. Às vezes, coisas que começam ali com objetivos corretos e íntegros, e de repente vai indo, o trem se desvia para o mal. Porque existe uma mentalidade no mundo em que o diabo está ali operando nessa mentalidade, desviando as pessoas dos propósitos de Deus, desviando as pessoas do pensar justo, das coisas que são do alto. Por isso que as Escrituras dizem que nós não devemos nos conformar com este século, mas nós devemos nos transformar, ser transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem que estar o tempo todo se renovando, sendo transformada pela palavra de Deus, sendo transformada pela mentalidade de Cristo, pela mente de Cristo em nós. Você pode observar que tudo aquilo que envelhece, deteriora e se destrói porque não foi renovado, porque não foi reformado, porque não foi transformado. Assim, a mente do cristão, ela não pode parar, ela tem que estar sempre sendo renovada pela palavra de Deus, para que o maligno não tenha liberdade ou acesso a tentar controlar nossos pensamentos. Você pode ver, irmãos, se os nossos pensamentos são ruins, se os nossos pensamentos nos induzem a pensar mal do semelhante, se os nossos pensamentos nos induzem a pecar, então é porque nós estamos sendo induzidos pelo poder das trevas a se levantar contra a Deus e sua vontade santa. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que renovar a nossa mente, ocupando a nossa mente da maneira correta, para que o diabo não tenha lugar nela. Colossenses, no capítulo 3. A palavra de Deus, ele diz assim:
No versículo 2 ele diz: pensai nas coisas que são, nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Em Filipenses, capítulo 4, as Escrituras dizem, no versículo 8, Filipenses 4, verso 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, entenda isso. Todo mau comportamento, toda palavra injusta, toda ação injusta, ela começa com o mau pensamento, no qual Satanás ele tenta induzir os homens a pensar de forma maligna. Então, uma mente desocupada com as coisas do alto, uma mente desocupada com o relacionamento com Deus, uma mente vazia de oração, uma mente vazia da palavra de Deus, é lugar onde o diabo opera. Por isso que o cristão deve esconder a palavra de Deus em seu coração, como descrito no Salmo 119, para não pecar contra o Senhor. É por isso que o cristão ele tem que ocupar a mente dele com coisas que são edificantes, que trazem edificação. Se alguém passa um longo tempo da sua vida ocupando a sua mente com coisas fúteis, logo a mente também será fútil. E uma mente fútil, uma mente vã, cheia de coisas vãs, vai resultar em atitudes vãs e pecaminosas, porque está dando lugar ao diabo. Então, um ponto de reflexão sobre isso é aonde a sua mente está sendo ocupada, em que você está ocupando diariamente a sua mente. Se a sua mente está desocupada com as coisas do alto, quem é que vai oprimir sua mente? É o diabo. Se a sua mente está ocupada com as coisas do alto, com as coisas de Deus, com oração, louvor e a palavra de Deus, quem opera nas suas ações, quem opera na sua mente é o Espírito de Deus. Devemos ter consciência disso. Muito bem. Em Efésios, no capítulo 5, nós temos também outra área muito importante da vida em que Satanás ele vai tentar interferir, com certeza. Em Efésios capítulo 5, a Bíblia diz que nós não devemos andar como tolos, mas como sábios. Efésios 5, o verso 15 e o verso 16. Aonde existe um insensato, ali existe alguém que não cumpre a vontade de Deus. E logo, se alguém não anda segundo a boa vontade de Deus, ele andará pela vontade dos seus próprios pensamentos, da sua carne, e andará pela vontade do diabo, logo viverá como um tolo. Então, por isso as Escrituras dizem em Efésios 5, verso 15 e 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, irmãos. O versículo 17 diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Então, amados irmãos, as Escrituras estão nos ensinando a andar no Espírito, a andar cheios do Espírito Santo. E Satanás, ele tem como regra e estratégias contra o cristão, tentar manipular seus pensamentos, oprimir somente seus pensamentos, mas também tentar tornar o cristão ocioso, tendo tempo fútil. Entenda isso. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para Ele. A nossa mente deve ser para Ele, nosso tempo deve ser para Deus. A forma que nós administramos o nosso tempo deve ser para o Senhor. E nós só conseguiremos, de fato, ter uma mente consagrada a Deus e um tempo de vida consagrado a Deus se nós estivermos libertos do pecado
e do espírito desse mundo, vivendo para Deus por meio da obra do Espírito Santo. Amados irmãos, Satanás, ele deseja controlar a sua mente. Satanás deseja controlar o uso do seu tempo também. Quando as Escrituras dizem que nós devemos remir tempo, porque os dias são maus, ela está dizendo que nós devemos buscar tempo para as coisas do alto. Ainda que nós tenhamos tempo para trabalho, estudo e os afazeres da vida, mas essas coisas não podem ser jamais empecilho para que nós possamos adquirir tempo para as coisas do alto. É isso que o texto está ensinando, que a prioridade de um cristão são as coisas do alto, são as coisas eternas, são buscar a vida de comunhão com Deus, de buscar o reino de Deus, de fato viver debaixo do domínio, da autoridade do Senhor, viver sendo guiado pelo Espírito Santo, buscando uma vida cheia do Espírito Santo, viver louvando, adorando, rendendo graça, servindo ao Senhor, dedicando sua mente e seu tempo à vida ao Senhor. E com toda piedade e dedicação, com orações, jejuns e meditações constantes na palavra, evangelização, pregação do evangelho, ensino em sua casa. Então, vivendo sobre as coisas do alto o tempo todo. A Bíblia diz que nós devemos adquirir tempo para isso, constantemente, porque os dias são maus. Então, se tem uma das coisas que o diabo deseja usurpar na vida de uma pessoa, mesmo convertida, é ter acesso à mente dessa pessoa para controlá-la, ter acesso ao tempo da pessoa para usar do seu tempo para impedir você de viver uma vida piedosa dedicada a Deus, para que você desperdice a sua vida com coisas inúteis, com coisas vãs. As coisas vãs são aquilo que você está usando no seu dia a dia que não está te edificando para nada. Mas existe outra maneira também de você prejudicar o uso do seu tempo. É quando você não aprende a esvaziar a sua agenda. Deixa eu ensinar algo importante aos irmãos. Para quem quer trabalhar, deixa eu perguntar aos irmãos, serviço acaba? Serviço acaba. Para quem é trabalhador, o serviço não acaba. Uma das maiores crises da minha vida, crise existencial e teológica, que eu conversei muito com Deus e refleti muito na palavra de Deus, foi sobre isso. Foi como lidar com isso, com a sobrecarga da vida, de serviço que não acaba nunca, e ao mesmo tempo manter uma vida consagrada. Presta atenção, as irmãs aqui que são domésticas, que têm o seu lar para cuidar, ou que mesmo as que trabalham fora e trabalham em casa, que têm essa sobrecarga, você pode prestar atenção. Você lava uma louça hoje, de manhã, de noite, a pia tem louça para lavar. Você varre a sua casa, passa pano hoje, amanhã ela está precisando de novo. Você lava uma máquina cheia, você estende o varal, está lá uma multidão de roupa, você pensa, terei alívio daqui a uns dias. Você estará desesperado de novo, porque acumulou e disse assim, meu pai já está acumulando. Parece, não acaba. Da mesma forma, o homem da casa. Ele está ali, ele dá uma limpeza no quintal, o mato cresce de novo. Ele troca uma lâmpada, passa outro tempo, queimou outra lâmpada, tem que trocar um fio, uma instalação que estraga, uma porta que quebra. Não acaba nunca serviço. Homens, isso é verdade ou não? Não acaba serviço. Então, o serviço nunca vai acabar. É vaidade. Ele nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Você imagina um profissional que diz assim, olha, eu estou estudando para um concurso, quando eu passar, eu estou livre agora de estudar. Aí ele termina, entra num órgão público e toda semana, todo mês, ele tem que estudar algum conteúdo, alguma coisa que ele precisa resolver no trabalho. Então o serviço não acaba. E aí, mediante isso, a gente sabe que o serviço não vai acabar. Então, se você esperar, olha, eu vou acabar esse serviço aqui para poder ter uma vida de oração, eu vou acabar esse bem aqui primeiro para poder ir para o culto, eu vou acabar... Se você pensar nisso, o diabo está seduzindo o seu pensamento. O diabo já contaminou sua mente, já está controlando a sua mentalidade, a sua maneira de pensar. Diz assim, olha, não pode deixar para depois, porque você não pode parar esse serviço. Ele vai sempre ocupar você mais e mais. Sabe para quê? Para que você não seja piedoso.
para que você não gaste, mas não venha remir tempo, comprar tempo para as coisas de Deus. É isso que o diabo quer. Ele quer controlar a maneira que você usa o seu tempo no dia a dia. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que aprender a controlar a nossa agenda e dizer não. Nós vamos ter, se nós quisermos viver uma vida piedosa, entender que o nosso tempo, quem deve manter a regra do uso do nosso tempo é Deus, e não o diabo, e não esse sistema corrupto, e não esse mundo que jaz no maligno. Em que coisas hoje estão nos alegrando porque estão novas, e daqui a pouco estão velhas, quebrando, dando trabalho e ocupando teu tempo. Então não é esse sistema que tem que controlar como você vai viver, como você vai administrar o seu tempo e seus pensamentos. Quem tem que controlar seu tempo e seus pensamentos é Deus, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que determinar como você vai administrar seu dia a dia, o que você vai fazer e o que não vai fazer. Diz, olha, eu vou me programar, eu vou ter sabedoria, eu vou limitar as minhas atividades. Porque se você não limitar isso, não vai faltar coisa para fazer. Não vai faltar. Você vai acordar às 4:30 da manhã para fazer as coisas, deixar tudo em ordem. Quando for 8 horas da manhã, você vai estar dizendo que está meio-dia. Chega meio-dia, você descansa uns 30 minutos, 40 minutos, está dando 1h da tarde, quando for 1h30, você está dizendo que já está dando 7 horas, e tão desesperado e agoniado com tanta coisa para fazer. Não entra nessa onda do diabo. É isso que ele quer que você viva. Uma vida de inquietação, uma vida de falta de sossego na mente, no coração, uma vida cheia de ansiedade para que você não seja piedoso. Para que ele quer controlar suas emoções, ele quer controlar seus pensamentos, ele quer controlar seu tempo e sua vida para que você não tenha tempo para Deus e vida para Deus, para que você não se consagre. Uma das grandes estratégias do diabo nos dias atuais, sabe qual é? Tornar as pessoas superficiais em tratar a sua vida espiritual, em tratar a sua conduta moral, em tratar a sua vida. Então a gente fica ali, empurrando com a barriga, porque nós temos tanta coisa para fazer na vida, tantos problemas, tanta coisa para resolver, tanto trabalho para executar. E aí você vai esquecendo de ser profundo na sua relação com Deus, na sua relação com a sua família e na sua relação consigo mesmo, em tratar a sua vida, sua alma, suas deficiências. Então é tanta correria, tanta coisa para fazer, e você não tem tempo nem para sentar e dizer assim, olha, eu vou passar uma manhã tratando meu caráter. Eu vou passar um longo período nesse domingo tratando a minha alma, a minha vida, naquilo que eu estou errado, que eu preciso aperfeiçoar e melhorar. Então as pessoas não param mais, porque o diabo está no mundo controlando a vida das pessoas para que elas não sejam tratadas, transformadas, e não sejam aperfeiçoadas, santificadas, e elas não encontrem a plenitude da comunhão com Deus, irmão. Por isso que as igrejas estão tão vazias de Deus. Por isso que o evangelho não tem crescido no mundo, porque as pessoas têm sido controladas pelo diabo, por esse seu sistema. Então o diabo ele quer que você viva uma mente controlada por ele, um tempo controlado por ele, a sua emoção controlada por ele, sua vida controlada por ele. Mas quem deve controlar a sua mente? O seu tempo, suas atividades, a sua agenda do dia a dia. Quem deve controlar as suas decisões, se vós sois guiados pelo Espírito Santo, quem deve controlar a sua vida, amado irmão? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que deve tomar as suas decisões. Então, aquilo que você fala, a maneira que você gasta seu tempo, a maneira que você se comporta, elas definem quem está controlando a sua vida. Suas ideologias, seus pensamentos ideológicos, sua mentalidade e comportamento definem quem está governando a sua vida. A maneira que você trata a sua família, seus filhos, sua esposa, a maneira que você trata seus colegas no trabalho, a maneira que você vive, seu dia a dia, refletem quem está guiando, controlando a sua vida, a maneira que você se alimenta, a maneira que você cuida ou deixa de cuidar do seu corpo. Você está entendendo? A sua vida cotidiana como um todo. Quem é que está governando você? Quem é que está controlando a sua vida? Quando você olha para a sua vida, quando você olha seu dia a dia, quem é que está dirigindo os seus passos, suas ações, irmãos? Entenda isso. Eis que o diabo anda em derredor, segundo as Escrituras, buscando a quem possa tragar, para cumprir a vontade dele, não para que você não cumpra a vontade de Deus em todos os seus passos na sua vida.
Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz: submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Tiago diz isso claramente no capítulo 4. E resistam ao diabo. Deus quer que você esteja submisso a Ele em seus pensamentos, em seus sentimentos, em seus desejos. Deus quer que você esteja submisso a Ele nas suas ações, na sua maneira de se comportar, em cada ação, passo e atitude na sua vida, como você trata seus cônjuges, como você educa seus filhos, como você se comporta nos seus negócios, como você se comporta no seu trabalho, em tudo, no seu temperamento, na maneira que você fala com os outros. Deus deseja guiá-lo, controlá-lo, conduzi-lo em todo o seu procedimento. Mas também, Satanás está por aí, o espírito do mundo, ele está aí tentando controlar a sua maneira de viver. Então reflita sobre isso. A sua maneira de viver, ela está refletindo a vontade de Deus? A sua maneira de viver está refletindo a glória de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, o amor de Deus, as compaixões de Deus, a paciência de Deus? A sua maneira de viver está refletindo o Espírito de Deus operando no meio da sua vida ou está refletindo a obra do inimigo? Irmãos, isso é tão sério que lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, a Bíblia fala que, e diz assim: o servo do Senhor não deve viver a contender, ele não deve ser brigão, mas deve ser brando para com todo, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que eles possam chegar ao pleno conhecimento da verdade, ao arrependimento, tendo sido feitos cativos pelo diabo para cumprirem a sua vontade. Então a Bíblia deixa bem claro que existem momentos que pessoas, mesmo estando no meio da igreja, podem ser cativas. Por algum tempo, por um momento, o diabo pode tentar cativar a mente, o coração delas, os desejos, os pensamentos, para que elas se desviem de alguma verdade de Deus. E elas precisarão de socorro, de correção, de disciplina, de exortação, de ensino da palavra, para que elas saiam daquele momento de trevas em sua mente e se voltem para a verdade, se voltem para o caminho correto, vivam dentro da vontade santa de Deus, não deem lugar ao diabo. Então, amados irmãos, tomem cuidado, reflitam e observem, aprendam a avaliar cada pensamento e comportamento que vocês têm vivido no dia a dia. E saibam e reflitam se a sua maneira de viver está sendo uma maneira de viver de Deus, ou se a maneira de viver está sendo controlada pelo inimigo. Lembrem-se da batalha espiritual, não se esqueçam jamais que a batalha espiritual existe e que ela é constante. E devemos ser piedosos, sóbrios e vigilantes, dedicados às coisas do alto, e mantendo-se firme e resistindo às astutas ciladas do diabo, e nos submetendo a Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, operando em nossa mente. Submetamos a Deus, irmãos, e resistamos ao diabo. Irmãos, não deis lugar ao diabo, irmãos. Tome cuidado com a ira, com a cólera, tome cuidado com as decisões precipitadas, tome cuidado com as paixões carnais, tome cuidado com os cuidados desse mundo que pode estar sobrecarregando a tua vida, impedindo o diabo, lhe seduzindo a ocupar o seu tempo de tal forma que você não consegue mais orar com alegria. Tome cuidado com as ciladas astutas do diabo, para tentar tirar de você uma vida consagrada e piedosa. Deus nos dê graça e nos livre do mal, e não nos deixe cair em tentação. Vamos orar. Santo Deus e Pai, soberano Senhor, a Tua palavra diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, meu Deus. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Tua palavra também diz: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, Deus, o poder e a glória. O Senhor Jesus, quando orava pelos discípulos, Ele dizia: não peço que os tire do mal, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E, literalmente, a palavra mal ali também poderia ser traduzido maligno. Senhor, nos livra do maligno, Pai. Não nos deixe cair nas trevas, na escuridão da mente, nas ciladas do diabo, enganar nossa mente,
e nos seduzir a pensamentos contrários à tua vontade, e nos induzir a desejar coisas que o Senhor não quer que nós desejamos, a nos induzir a usar de forma fútil o nosso tempo, Deus, e a nos ocupar e nos sobrecarregar com os cuidados desse mundo, para que nós não vivamos uma vida consagrada e piedosa a Ti, Senhor. Ó Deus, livra teu povo, Senhor Deus, do maligno, e dá ao teu povo um coração sábio, dá-nos um coração sábio, Deus, para remir tempo e para andar na vontade do Senhor para tudo na vida, Senhor. Consagra-nos a Ti, Senhor. Consagra os nossos pensamentos e todo o nosso ser ao Senhor. E livra-nos do maligno, Pai. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, a glória e o poder. Por isso, governa, Senhor. Governa sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.